Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 4 a 12. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, eles desceram até Seleucia, de onde navegaram para Chipre. Chegados a Salamínia, puseram-se a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham também João como auxiliar. Tendo atravessado toda a ilha de Pafos, aí encontraram um mago, falso profeta, que era judeu, e se chamava Bar-Jesus. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, o qual mandara chamar Barnabé e Saulo, desejoso de ouvir a palavra de Deus. Elimas, porém, o mago, assim se traduz seu nome, começou a opor-se a eles, procurando afastar o procônsul da fé. Então Saulo, que também se chamava Paulo, repleto do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Homem cheio de toda falsidade e de toda malícia, filho do diabo e inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor que são retos? Pois agora a mão do Senhor está sobre ti, ficarás cego e por um tempo não verás mais o sol. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele de tal sorte que, andando à roda, procurava quem o levasse pela mão. Então, vendo o que acontecera, o procônsul abraçou a fé, maravilhado com a doutrina do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Saulo e Barnabé vão para a missão. Aqui está passando todo o trajeto que eles fizeram, né? Aqui na minha Bíblia de Jerusalém, que é a que eu estou usando, diz que Chipre era a cidade natal de Barnabé. Então, possivelmente, passando por lá, eles conseguiram algumas provisões, né? Roupa, manto, algum dinheiro, algum mantimento para a viagem. E assim eles continuaram. Mas ali na cidade, na ilha de Pafos, encontraram um tal de Elimas, o mago. E aqui ele fazia ocultismos. E fazendo esses ocultismos, ele impressionava muita gente e estava colado no procônsul. Procônsul era aquele homem escolhido por Roma como Pilatos, né? Que era procônsul, né? O Pôncio Pilatos era procônsul da Judéia, que era uma província de Roma. Assim como agora o Sérgio Paulo, que era procônsul naquela região. Ele ouviu falar de Barnabé e de Saulo e mandou chamar eles porque ele queria ouvir o que eles tinham a dizer, ouvir a palavra de Deus. Mas esse Elimas começou a se opor, começou a atrapalhar. E, gente, ele era judeu. Então, assim, a oposição dele nem foi para atrapalhar ele com relação atrapalhar Paulo e Barnabé com relação a
o cristianismo pelo cristianismo, não, porque ele queria defender o judaísmo, não. Ele estava ali porque ele era alguém que queria se aproveitar da posição de estar próximo ao procônsul e encantava ele com os seus ocultismos, os seus truques, as suas magias. E essa oposição se tornou grande. Aqui, o versículo 8. Elimas, porém, o mago, assim se traduz seu nome, começou a opor-se a eles, procurando afastar o procônsul da fé. Paulo e Barnabé pregavam e o procônsul falava uma coisa diferente. Paulo e Barnabé ensinavam Jesus Cristo e o procônsul falava outra coisa. Se pelo menos falasse da Escritura, mas não. Ele falava para o procônsul uma outra realidade, que nem era a fé judaica. E ele era judeu. Então, uma apóstata da fé. Mas era alguém que tinha influência. Mas Saulo, que também se chamava Paulo, e aqui é algo importante, porque a gente vai parar de chamar Saulo de Saulo a partir de agora. E a gente vai começar a chamar ele de Paulo. Por quê? Porque ele tinha esse nome que era o nome dele romano. E ele tinha cidadania romana. João era codinominado Marcos. Então, João Marcos. João chamado Marcos. Aqui nós temos outros, né, dentre aqueles anciãos e profetas, lá no início do capítulo 13, está falando Barnabé, Simeão, que era chamado Níger, né? Então tinha algumas pessoas que tinham esse codinome porque era um nome agradável naquela outra região, que era uma região grega, pagã, né, de língua grega, e as pessoas precisavam de um nome mais comum. Imagina a gente pegar aqui e começar a chamar as pessoas com um nome, né, inglês, alemão. Não é estranho? Então, mas se você for para a Alemanha, você vai levar o seu nome português? Pode até levar, mas naquela época era costume da pessoa batizar um nome lá, naquela outra cidade. Era o que se fazia. Mas Paulo tinha um nome romano, que era Paulo, o nome hebraico Saulo. Enfim, daqui para frente a gente só vai ouvir falar de Paulo, porque é o nome que a gente mais conhece também. Mas Paulo, diante daquela oposição de Elimas, ele cheio do Espírito Santo, ele fixa os olhos em Elimas e olha o que ele diz. Olha que palavras fortes. Versículo 10. Homem cheio de toda falsidade e de toda malícia, filho do diabo e inimigo da justiça. Olha como Paulo classificou aquele homem. E de fato, era o que ele era. Aqui a gente não sabe se depois Elimas se converteu. Mas enquanto praticava o que praticava, ele tinha essa classificação. Ele era semelhante a alguém assim. Inimigo da justiça, de toda a justiça, cheio de malícia, filho do diabo. E Paulo diz mais: não cessarás de perverter os caminhos do Senhor, que são retos. Olha, enquanto de um lado ele é inimigo da verdade, filho da perdição, filho do diabo, inimigo da justiça, cheio de malícia, os caminhos do Senhor são retos. E ele pergunta: você não vai parar de se opor? E vem a ordem de Deus. Olha, eu fico até arrepiado, gente, diante da palavra dessa, porque olha o que Paulo faz, né? Claro, cheio do Espírito Santo. Pois agora, vem a ordem, versículo 11. Pois agora a mão do Senhor está sobre ti. Ficarás cego e por um tempo não verás mais o sol. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. De tal sorte que andando à roda, ou seja, né, tentando achar algum lugar para se apoiar, procurava quem o levasse pela mão. Então, vendo que acontecera, o procônsul abraçou a fé, maravilhado com a doutrina do Senhor. Que lindo, né? Porque o procônsul estava ouvindo as duas palavras. E claro, a palavra de Deus é a verdade.
Mas para alguém que está ali tentando ver quem abraça a fé, ele tem diante dele alguém que estava sempre ao seu lado e o tinha contaminado com muitas palavras falsas, com muitas doutrinas vazias, e do outro lado alguém que ele mesmo mandou buscar porque queria ouvir, porque ouviu falar dos discípulos de Jesus, daquele caminho que era seguido dos cristãos, que agora tinham esse nome, e que falavam em nome de Jesus Cristo. Em quem eu vou acreditar, a quem eu vou seguir? Então, a força do Espírito Santo realizando um prodígio aos seus olhos e deixando aquele homem, Elimas, em completa confusão diante daquele procônsul, foi a chave de discernimento para dizer: eu vou abraçar a fé porque esse Deus é poderoso. Essa palavra é uma palavra em que eu posso acreditar. É claro que isso não acontece hoje com tanta frequência. E não porque Deus não tenha poder para fazer isso, mas que, em geral, as pessoas hoje toleram um pouco mais a palavra de Deus. Em geral. Porque tem muita gente que só finge que escuta, finge que aceita, mas não vive a fé. Em outros momentos, Paulo vai ser também muito questionado e combatido. E a atitude dele não vai ser essa. Existiu o tempo e o momento para esta reação e essa atitude de Deus. Estou dizendo isso porque eu sei que muita gente pode se perguntar: nossa, por que Deus não faz esses prodígios o tempo todo para que as pessoas creiam? Porque mesmo vendo muitos prodígios, muita gente não vai crer. Jesus fez tanta coisa na frente dos fariseus e eles não creram. Cada um vai ter o seu tempo e a sua forma de se encontrar com Jesus. O mais importante e essencial é eu abrir o coração. E a graça de Deus vai entrar. O procônsul estava com o coração aberto, mas tinha alguém atrapalhando para que Jesus fizesse morada no coração dele. E a solução do Espírito Santo foi mostrar que quem está nesse caminho de inimizade com Deus habita as trevas. O que Paulo fez foi simplesmente mostrar o caminho que Elimas estava seguindo, o caminho das trevas. Quem sabe, depois de voltar a ver a luz do sol, ele tenha se voltado para os cristãos e buscado o arrependimento e o batismo? Vamos anotar no nosso diário. Tem ordem e tem princípio eterno. Ordem de Deus, versículo 11, que nós lemos aqui, essa ordem terrível, né? Mas é uma ordem direta. E de qual forma essa ordem se manifesta? Não foi do mesmo jeito que aconteceu acontece normalmente, né? Que Deus dá uma ordem para você executar. Aqui não. Aqui a ordem veio primeiro do Espírito Santo ao coração de Paulo. E ele exerceu uma ordem sobre o corpo de Elimas. Paulo imperou sobre o corpo de Elimas. Não foi assim que Jesus curou a sogra de Pedro? Lá no capítulo, não lembro agora o capítulo, agora no Evangelho de São Marcos, diz que Jesus ameaçou a febre. O que é isso senão, né, uma ordem? Quando Jesus expulsava os demônios, cala-te e sai dele. É a ordem de Deus. Mas sobre um espírito maligno. Aqui a ordem de Deus acontece sobre o corpo de Elimas. E Elimas fica cego por um tempo. E o princípio eterno é que é essa realidade entre aquele que está do lado das trevas, um homem cheio de falsidade, malícia, inimigo do filho do diabo, inimigo da justiça, e, do outro lado, o caminho de Deus que é reto. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Quem é novo aqui no canal, convidado está para se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar também um like, porque o seu like evangeliza. Juntos, vamos fazer a Bíblia toda com a graça de Deus, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib?
Aqui na descrição do vídeo você encontra todas as informações que você precisa para fazer com a gente. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.